No programa Saúde e Você Estética, saiba tudo sobre saúde, prevenção, estética e bem-estar. Uma iniciativa oferecida por AGR Medical, excelência em saúde, e Transduson, cuidando da saúde da mulher. Programa Saúde e Você Estética, sua fonte de informação e cuidado. Bom dia! Saúde, Você Estética na tela da Band. O programa de hoje vai falar sobre cirurgias associadas. E o nosso convidado, Dr. Marco Polo, é especialista no Mummy Makeover. Você já ouviu falar? Cirurgias que são feitas em mulheres pós-parto. Então você não pode perder o Saúde Você, que começa agora. Doutor Marco Polo, é um prazer recebê-lo no Saúde Você Estética. Eu que agradeço pelo convite e é uma honra estar participando do programa. E para falar de um tema muito importante, o Dr. Marco Polo é referência no Mummy Makeover, uma técnica que muitas mulheres querem fazer após a gestação. Ele é especialista em associação de cirurgias corporais. Doutor, conta um pouco pra gente sobre o Mummy Makeover. Esse é um tema bem interessante que vem ganhando força a cada dia. É um conceito recente das cirurgias pós-gestação, do Mummy Makeover, a mudança do corpo das mamães. E esse é um assunto bem interessante que está ganhando cada vez mais espaço na mídia e nos consultórios. A cirurgia do Mummy Makeover é a cirurgia da transformação das mamães após a gestação. É um conjunto de cirurgias que envolve a correção de todas aquelas alterações em que as mães passaram durante o período de gestação. Então envolve desde a abdominoplastia para a retirada do excesso de pele da região abdominal, a lipoescultura para melhorar o contorno desse corpo e tirar aquele excesso de gordurinhas que fica depois da gestação, a mamoplastia, que é a cirurgia para correção do posicionamento e o volume mamário, e a cirurgia íntima, que em algumas pessoas pode acometer devido ao parto, então ter uma alteração da região íntima e que necessita dessa correção. Doutor, agora quando o senhor fala nessas indicações do Mummy Makeover, então vamos falar de uma paciente que precisa do íntimo, precisa da mama, ela pode fazer tudo isso em um único dia? Porque tem o tempo, né, cirúrgico de segurança. Como que funciona nesse caso? Sim, isso é muito importante. É necessária uma avaliação prévia em que a gente vai e avaliar o que a gente pode fazer no mesmo momento cirúrgico. Então, a segurança é o mais importante para a nossa paciente. Então, é muito comum e muito frequente a gente realizar mais de um procedimento, que envolve desde a cirurgia das mamas, do abdômen e até mesmo a cirurgia íntima. Existe aí um tempo de cirurgia normalmente, ou esse tempo ele é de acordo com cada paciente? Não, o paciente fica 4 horas, 5 horas, tem paciente que fica 8, está dentro da normalidade. Cada caso é avaliado individualmente, mas não existe um tempo exato. Tá. A gente considera que em torno de 6, no máximo 7 horas, é um período em que a gente tem uma certa segurança, sim, uma segurança anestésica, uma segurança cirúrgica, em que a gente pode realizar essas cirurgias, esses procedimentos nesse período. Agora me fala uma coisa, a gente está falando de uma cirurgia que normalmente é feita pelas mamães, né? Tá aí o nome Mummy Makeover. Em que momento da vida da mulher ali, depois da gestação, porque ela tá naquele momento de curtir o bebê, de amamentar, apesar de que muitas mulheres são ansiosas, né? Já querem sair ali do parto com a barriguinha enxutinha e nem sempre é assim. Então, qual é o momento indicado para a mulher fazer esse tipo de cirurgia, após o parto? Essa é uma pergunta bem interessante. Não existe um momento ideal ou certo para isso. Existem algumas necessidades que a gente precisa cumprir antes da cirurgia, então ter pelo menos uns 6 meses, de 4 a 6 meses após a amamentação ou o parto, mas o período definitivo em que a mãe vai optar por realizar essas cirurgias vai ser no momento em que ela vai se sentir mais segura, certa da decisão e que ela teve aquele contato com o filho e que ela está segura naquilo que ela vai realizar e não tem nenhum problema, nenhuma complicação relacionada ao acompanhamento familiar, ao acompanhamento dos filhos. Mas ela não pode estar amamentando, né? É necessário pelo menos esse período de parada de alimentação para o corpo voltar às características prévias à gestação, para que a gente possa operar com menos riscos e menos complicações. Agora, a paciente pensou em fazer uma makeover, quais são as orientações pré e pós? Porque assim, é uma cirurgia que envolve cirurgias associadas, então imagino que o cuidado da mulher tenha que ser aí dobrado para ter um resultado, porque também depende muito do paciente, né, doutor? Sim. Os cuidados pós-operatório. Quais são as orientações indicadas? As orientações são várias, desde a pré-operatória como pós-operatória. Então, a cirurgia plástica é uma cirurgia como qualquer outro procedimento cirúrgico e a gente tem que tomar alguns cuidados para que a gente possa realizar com o máximo de segurança e um mínimo de complicações, que vai desde um preparo com controle do peso, com ajuste da saúde, então se tem algum problema associado em relação
a saúde, corrigi-lo antes, se toma algum tipo de medicação, ajustar essas medicações. Então existe todo um preparo e uma organização para que a gente possa iniciar a cirurgia. Antes disso, tem que procurar um profissional qualificado, que tenha toda uma experiência naquilo que ela quer fazer. E nessa primeira consulta a gente vai explicar todos os objetivos e as expectativas que a gente pode ter da cirurgia. E aí sim marcar o procedimento cirúrgico e realizar com segurança. Após a realização do procedimento cirúrgico, é importante também todos os cuidados de pós-operatório. Então, esse cuidado e esse processo não termina com a cirurgia. Então, depois disso, vai ter um cuidado com o uso de medicações, com os curativos, com as drenagens linfáticas, então com retorno de pós-operatório para a gente avaliar como está indo esse procedimento cirúrgico. Então, eu falo para todos os meus pacientes que esse processo vai desde quando ela decide a realizar um procedimento até o momento da alta, em que a gente vai acompanhar todas essas fases. Agora me fala, é um sonho para uma mulher fazer cirurgia plástica? Eu sempre brinco, né? Se você não casar com um cirurgião, você tem que ser melhor amiga, tem que ter o contato dele no celular, né? Porque toda mulher sonha. A mulher sempre tem 2 quilinhos para perder, sempre tem uma cirurgia que ela quer fazer. Eu imagino que o Mummy Makeover é uma realização muito grande para a mulher, porque ela passa, né, pela gestação, por essas transformações que mudam muito o corpo de algumas mulheres. Quais são os ganhos que essa mulher tem estéticos, funcionais, emocionais, pós a cirurgia do Mummy Makeover? É interessante que não é só o ganho físico, não é só a mudança corporal e o resgate da imagem corporal, mas esse resgate da autoestima, do bem-estar, na melhora das relações interpessoais com parceiros, com a família, com os próprios amigos. Então é uma cirurgia bem completa, em que eu costumo dizer que é uma transformação de vida, não só física, mas também mental. Bom, eu sempre digo que cirurgia plástica é um sonho, mas de muitas mulheres. O Brasil liderou o ranking aí em 2023 em cirurgias plásticas de mama, de abdômen. Então a gente vê que as mulheres têm buscado cada vez mais esses procedimentos. Mas hoje a gente vê aí muitas informações, como o doutor falou, de procurar um especialista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é muito importante, você pesquisar antes. A gente sempre procura um médico que já operou uma amiga, sempre é uma indicação. Mas fica aí o recado para vocês, procure lá o site da Sociedade Brasileira, que é importantíssimo, e veja se esse médico realmente faz parte da Sociedade Brasileira e se é habilitado para esse tipo de cirurgia, né, doutor? Que é uma técnica diferenciada, né? Com certeza. O Brasil é um dos países que lidera o ranking das cirurgias, mas o orgulho não é só realizar as cirurgias com excelência, mas a necessidade de uma segurança, de criar um conceito que o país é um local seguro para a gente realizar, e os profissionais são treinados e qualificados para isso. É isso aí. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e eu já volto. Conheça uma linha desenvolvida com o objetivo de elevar o padrão de cuidado com a pele com um foco em resultado. HA Nano, hidratação da pele. HA Firme Cocktail, tratamentos de flacidez. HB Complex, tratamento e gerenciamento de melasma e hipercromias da pele. H Bio Revitalizing, hidratação e reposição de água. H Antiox, gerenciamento e recuperação do envelhecimento. AGR Medical, excelência em saúde. Seu futuro merece mais. Odonto é na Facop. Somos 4 no Conceito MEC. Aqui você aprende na prática. Inscreva-se no vestibular pelo nosso site www.facop.edu.br. Estamos de volta falando de um assunto que a gente adora. O Saúde Você Estética é um programa que traz profissionais renomados e para falar de um tema importante, porque a gente vê tanta informação na rede social que hoje virou ali um portfólio de oportunidades, mas de fato nada substitui o ato médico, nada substitui você conhecer um profissional na hora de fazer a sua escolha. E eu estou aqui com o Dr. Marco Polo, que é especialista no Mummy Makeover, operando mulheres no Brasil e no exterior. Conta pra gente, o senhor operou mulheres de fora agora, já tem gente te procurando, eu vi que a sua repercussão é muito grande quando você se expõe em entrevistas, na rede social, até no nosso podcast que o senhor gravou conosco. Sim. E pessoas de fora têm te procurado, doutor, para essa técnica? A rede social é um gatilho muito importante para a gente que realiza um procedimento de excelência e de qualidade. Então, através dela, a gente acaba sendo conhecido por vários pacientes, não só do Brasil, mas como de fora, e acaba se tornando referência em determinados procedimentos. Eu, como referência em uma makeover, a cirurgia pós-gestação, eu recebo muitos pacientes, não só do estado de São Paulo, mas também de todo o Brasil, inclusive
com mais frequência de fora do país. Ou seja, então fica aí a dica para vocês, até porque esse programa também estará no nosso canal do YouTube. Se quiser mandar para alguma amiga que mora fora, fica a oportunidade para vocês. Agora, doutor, eu quero saber o seguinte. Quando a mulher procura fazer procedimento estético ou procura fazer cirurgia, normalmente essa mulher é importante avaliar em que momento de saúde mental, emocional ela está. Né? A gente vê aí que muitas vezes a mulher procura curar dores, né, em cirurgias. Isso é comum, eu já ouvi dizer de pessoas que fizeram cirurgias, a cirurgia ficou perfeita e depois a pessoa acabou insatisfeita, mas na verdade o problema era outro, ou se arrependeu. É importante essa avaliação da saúde mental do paciente? Sim, sem dúvidas. O primeiro ponto numa consulta é avaliar o motivo e a certeza da realização desse procedimento. Então existem muitas pacientes em que vêm com essa certeza, em que a gente sabe que através do resultado que a gente entrega para todas vão ficar extremamente felizes. E a gente tem que tomar alguns cuidados com algumas pacientes que aquele desejo inicial de realizar um procedimento que vai fazer uma transformação do corpo veio de outros fatores. Então, nessa conversa, nessa primeira consulta, a gente entende bastante cada paciente, avalia cada caso e a gente traz essa paciente para o nosso lado, acolhendo e explicando tudo aquilo que a gente pode fazer e que a gente não pode fazer. Doutor, agora uma curiosidade. A mulher foi te procurar para fazer um mummy makeover, passou por uma gestação, mas ela tem interesse de engravidar novamente. E aí? Essa é uma pergunta bem interessante. É frequente a gente receber no consultório algumas pacientes que têm a intenção de ter mais filhos, mas querem operar depois da primeira gestação. O que eu oriento é, defina a prole, define a quantidade de filhos que você quer ter, e aí depois a gente realiza o procedimento com mais segurança e a gente também vai ter um resultado que vai durar muito mais tempo. É claro que isso não é uma regra. Até porque as mulheres às vezes não querem aceitar, né? Exatamente. Quer operar já. Aqueles casos em que já teve um filho e quer ter um outro filho, mas não sabe quando e não tem uma previsão disso, eu oriento que pelo menos depois da cirurgia fique sem engravidar em torno de 4 a 5 anos, para poder aproveitar o resultado e não ter os riscos de uma cirurgia logo após uma gestação. E para encerrar, eu quero saber, tem alguma contraindicação? Tem alguma mulher que não poderia fazer uma makeover? As contraindicações são muito relacionadas à qualidade e o estilo de vida de cada paciente. Então, uma avaliação das doenças prévias, de como é a saúde dessa paciente, pode determinar sim alguns tipos de contraindicações. Mas, de uma maneira geral, uma pessoa com uma saúde de boa qualidade, que se cuida e que tem um entendimento do que precisa ser feito, a gente não tem nenhum problema. É isso aí. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Foi maravilhoso conversar com você, entender, aprender muita coisa aqui. E fica aí esse recado para vocês. Dr. Marco Polo é uma referência no Mummy Makeover aqui no Brasil e agora no exterior também. E se você tem interesse de fazer cirurgia, procure informações, procure entender, procure saber quem é o especialista. Sua saúde sempre tem que vir em primeiro lugar, porque daí a estética ela vai ser uma consequência positiva disso, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, já volto. Na Transduson, cuidamos da sua saúde com carinho e excelência. Oferecemos uma ampla gama de exames essenciais, incluindo exames cardiológicos como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, mapa, Holter e muito mais. Nossas unidades possuem localizações estratégicas, infraestrutura moderna e um ambiente acolhedor, garantindo total privacidade e conforto para você. Faça o seu check-up anual com a Transduson, sua parceira em saúde há 30 anos. Seu futuro merece mais. Odonto é na Facop. Somos 4 no Conceito MEC. Aqui você aprende na prática. Inscreva-se no vestibular pelo nosso site www.facop.edu.br. Chegamos ao fim de mais um programa e eu quero agradecer o carinho e a audiência de vocês. Lembrando que cirurgias plásticas devem ser feitas com especialistas habilitados e, de preferência, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que você pode pesquisar no site da própria sociedade. Não deixe de acompanhar o Saúde Você nas redes sociais, programa Saúde Você e também no nosso canal de YouTube e compartilhe com todas as pessoas que amam esse mundo da estética. Até o próximo sábado.